History. O que são realmente as luzes que se veem em nosso continente? Será que os governos da América Latina guardam informações secretas? Essas luzes trazem algum perigo para os céus e as pessoas? Até meados da década de 60, os organismos oficiais divulgavam os casos. Porém, algo mudou de repente. Anulaima, Colômbia, 4 de julho de 69. O caso de Arcêncio Bermúdez é um dos casos mais impressionantes e também mais curiosos da história dos extraterrestres na Colômbia. É o mito da ufologia colombiana. É um dos casos mais antigos, pois esse caso foi de 4 de julho de 1969. Nessa noite, Arcêncio Bermúdez se encontrava em sua chácara, a 50 quilômetros de Bogotá. E estavam alguns parentes, estava uma prima e os sobrinhos dela. Estavam com uma lanterna falando em código Morse. De repente, algo estranho aconteceu. Entraram correndo. Ai, meu Deus, é um OVNI que vem para cá. Mas ninguém acreditou neles, até que, finalmente, a sala de jantar foi iluminada e então todos se assustaram e se levantaram e viram o OVNI ali parado, no ar, perto do morro. Enquanto todos observavam, Arcêncio decidiu investigar o que ocorria. Ficou bem embaixo do objeto e foi iluminado por sua luz. Quando estava a poucos metros dele, o objeto se foi, desapareceu. Ele voltou com uma dor terrível no peito e congelando de frio. O médico o examinou. Não parece uma infecção intestinal. Vamos ter que colocá-lo no soro. Estava completamente desidratado. E havia como que água em volta do coração que quase não se sentia. O pulso estava fraco e o termômetro não marcava nada. O caso não teria maior importância se o Sr. Bermúdez não morresse depois de 4 dias. Vítima de uma enfermidade que foi descrita como algo que tem a ver com os efeitos da radiação. Arcêncio Bermúdez morreu sem que se pudesse fazer nada. E o mistério continuou. Depois de uns dias, fizeram um contato pessoas da APRO, que é um órgão da NASA. E aí perguntaram se era possível levar o cadáver de meu tio, pois necessitavam dele para fazer alguns estudos lá na APRO. Mas o irmão de meu pai não quis dar permissão. No entanto, 5 anos depois, o corpo havia desaparecido. Existe muita especulação ao redor do caso. Até se menciona que vieram os especialistas dos Estados Unidos que roubaram o cadáver. Coisas desse tipo. Há algo de folclore nisso. Mas o fato é que foi assim, que houve uma exposição bastante grande na mídia nessa época. Até hoje não se sabe ao certo o que houve com o corpo de Arcêncio Bermúdez. Será que foi uma grande coincidência ou a luz realmente estava envolvida com a morte de Bermúdez? Poderia ser algum tipo de teste radioativo? Hoje, a capacidade de análise para descobrir o que voa nos céus da América Latina aumentou muito. Os cientistas atuais podem ter as ferramentas para descobrir a verdade. Existem muitos caçadores que, nas diversas cidades do continente, olham para os céus para obter provas e buscar respostas.
Lentamente, aqueles que começavam a ver objetos nos céus passaram a se organizar. Nos dividimos em grupos, cada um recebe as coordenadas de 2 ao norte, 2 ao norte e 2 ao sul, nos 4 pontos cardeais, por favor. Os vigilantes do céu gravaram, no decorrer de quase 20 anos, milhares de imagens. E às vezes é um pontinho que de repente alguém captou, mas também há de repente coisas extraordinárias que temos que analisar, que temos que ver. Tentamos nos organizar para gravar um fenômeno através de 2 ou 3 câmeras no mesmo instante e em diferentes zonas. Fomos até a zona do deserto, fomos a Tijuana. Nós ficamos ali por uns 15 dias e ficamos lá observando. Estamos constantemente com pessoas olhando os céus. Nem todos são bons, nem todos são espetaculares. Porém, estão aí esperando uma resposta e se fala de objetos voadores não identificados nestas imagens. Os avistamentos na América Latina têm trazido nos últimos anos experiências únicas. Muitas pessoas observaram o mesmo objeto e esses tipos de fenômenos foram gravados por diversas câmeras de vídeo. Todos afirmam verem luzes que não têm explicação. O vídeo de Pedro Hernandes, no qual um objeto libera mais de 100 esferas, é absolutamente inquestionável. No dia 2 de maio de 2009... eu me dirigi até satélite, para as torres de satélites. Então observei um objeto que estava abaixo. Vinha um avião e pensei, vou gravar o vídeo com a referência desse avião que vinha. E no momento em que vai passando o avião, vou focando no objeto que estava no fundo. E foi então que esse objeto começou a soltar. Não sei se podemos dizer centenas de esferas que foram saindo de um e de outro lado. O objeto dava voltas, dava muitas voltas quando ia saindo as esferas. Quando parou de expulsar as esferas, seu movimento ficou bem mais lento. Porém, Pedro Hernandes não foi o único a gravar esse fenômeno. Nesse mesmo dia, de outro ponto da cidade, Alfredo Carrillo também gravou o objeto. Eu estava praticando e gravando a entrada dos aviões que passam pelo corredor de São Mateus. E quando estava gravando um avião KLM que vinha da Holanda, eu percebi a existência de um objeto escuro que estava pairando. Esse objeto começou a expulsar esferas para os 2 lados. E depois os objetos sumiram. Tentei segui-los, mas como nesse dia o sol estava na frente, não consegui continuar filmando. Esse é só um exemplo de objetos que aparecem em cidades e de pessoas em locais diferentes que os veem. Porém, a pergunta continua. O que são eles? O que é esse objeto que libera esferas pequenas? É uma nave extraterrestre? É um experimento militar? Só podemos afirmar que se trata de um OVNI. Ituzaingó, Argentina. Vi uma luz que vinha do norte. Daí eu peguei minha câmera e comecei a filmar. Ele começou a crescer mais. Até que, ele parou no que seria a minha vertical. Não parecia se deslocar por meios convencionais. A primeira coisa que vi foi uma esfera, e se notava que não era a estação espacial, não era nada raro, nem um avião, porque se notava o núcleo de cor rosa. Logo vi que fez uma aceleração para a minha esquerda. Aí então eu já não tive mais dúvidas de que não era um avião, de que não era um satélite qualquer coisa, porque nenhum satélite, nenhum avião dá uma acelerada rápida e depois freia. Surpreendentemente, essa região está sendo protagonista de inúmeros avistamentos. 3 esferas de grande tamanho iam se movendo muito devagar. É uma coisa que provoca uma sensação de euforia, medo também pode ser um pouco. E aparecem muitas perguntas na cabeça.
O que continuei vendo era uma esfera que se deslocava muito lentamente nos céus, que tinha um comportamento anômalo no sentido de que começava a pulsar e desaparecia. A imprensa e os pesquisadores perguntam o que está ocorrendo. A questão é, do que se trata isso? Serão naves terrestres? Serão naves extraterrestres? São naves? Se trata de portais interdimensionais? Há toda uma variedade de teorias e de possibilidades que não faltam. Toda esta zona, por estar rodeada e por ser um centro de bases, é um ponto central desse fenômeno. A mim, pessoalmente, o que mais interessa é o que está acontecendo. Como estamos nos unindo nessa investigação e como começamos a pensar juntos, não é mesmo? As experiências se dividem entre as que têm centenas de testemunhas e outras que são individuais. Muitas vezes, essas experiências individuais parecem ter a chave para compreender de alguma maneira se esses objetos tentam se comunicar. Foi assim que aconteceu com Aziz, que mora em Lima, a capital do Peru. Às vezes sinto o impulso de sair depressa e eles aparecem, ou então às vezes eu estou ali e eles simplesmente aparecem. Eles começaram a permitir que eu passe a filmá-los. Finalmente eles me pediram que começasse a divulgar as informações. Tenho mais de 20 horas de filmagens de contatos. Na Ilha da Trindade, as provas estiveram visíveis. Em Anolaima, o caso de Bermúdez não teve uma explicação. Será que realmente roubaram seu corpo? Por que ele morreu? Não se tem respostas. Porém, nos anos seguintes, outros casos continuaram a expor provas surpreendentes e sem explicação. A investigação continua. Fica claro, no History. A América Latina tem sido centro de centenas de avistamentos estranhos. O que se vê nos céus? Vimos uma coisa prateada que se deslocava de modo horizontal. E ficava tudo iluminado como fogo. Era uma nuvem, mas era sólida, como se fosse feita de acrílico. Naqueles edifícios comecei a ver algo que se movia. Essas aparições estranhas foram investigadas por ufólogos e por órgãos de diversos governos. Muitas vezes, parte das investigações chegam à imprensa. No entanto, um dia, as informações não foram mais divulgadas. Qual foi o motivo para que os governos deixassem de falar de objetos voadores não identificados? Será que está ligado à criação de laboratórios para investigar o fenômeno? Esses laboratórios de OVNIs foram criados a partir das respectivas Forças Armadas, com o objetivo de manejar as informações que se divulgariam nesses países. E o manejo de informações implica, digamos, manipular informações, ocultar informações, distorcer informações e divulgá-las quando for conveniente. Sempre houve um cuidado muito grande no início, pelo menos da ufologia brasileira, de um processo de intercâmbio de informações entre a área militar e a civil, coisa que depois, infelizmente, durante décadas foi eliminada, esse tipo de colaboração. No tempo em que estive em serviço, uma das coisas que tive de fazer foi criar, planejar e operar o Laboratório de Investigação de Fenômenos Aéreos Anômalos. Foi uma preocupação que a Força Aérea teve, porque nessa época havia muita atividade e muitos relatos de avistamentos. Quando se criava um laboratório de OVNIs, o primeiro a fazer era convocar as pessoas que tinham visto o fenômeno, e um desses fui eu. Há muito pouco tempo começou a investigação, e então eu desenvolvi esse trabalho que foi até 2005, e no qual se acumularam muitas informações durante esses anos com a OIFA. Neste momento, estamos sendo testemunhas de um avistamento de um objeto aéreo anômalo que está totalmente imóvel em cima do Monte Pilã. Houve uma grande quantidade de ocorrência de telefonemas diários
E eram alguns interessantes, outros eram bem bizarros. Mas, sobretudo, eram ligações. Com a cabeça assim, uma